Olá, amigos gestores. Meu nome é Bruno Maceió, sou gestor desde 2007, da 12ª turma, e estou concorrendo aqui ao cargo para a lista tríplice de gestores. Sou natural do Rio, estou em Brasília desde 2005, sou filiado ao Partido Novo, né, eu contribuo aí com R$ 50 mensais e torço para o Vasco. Torcer para o Vasco é importante no contexto porque mostra que eu sou uma pessoa resiliente e sei lidar bem com frustração, né? O que eu queria dizer, em primeiro lugar, é chamar a atenção para o contexto desse novo governo. O governo que deve vir com uma agenda fortemente liberal, né? Entre os candidatos todos, salvo engano, eu devo ser o único que representa, sem problemas, essa agenda. Faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. Essa é a bandeira que eu defendo já há muitos anos da minha vida, né? E você não se torna liberal da noite para o dia, você não se torna liberal de ocasião, né? Requer bagagem para isso, né? Minha trajetória profissional mais recente, eu estava em licença capacitação para fazer o mestrado em políticas públicas na Universidade de Edimburgo. Eu voltei, terminei ano passado, né, recebi o título e continuei meu trabalho na corregedoria do Ministério do Planejamento, onde eu fazia trabalhos de investigação, né, cheguei a coordenar atividades lá e, enfim, né, investigava, inclusive, algumas autoridades do Ministério, né, onde eu tinha, inclusive, uma das operações que foi desdobramento da Operação Lava Jato, né, sob a minha tutela, né. Em primeiro lugar, o que eu queria prometer para vocês desde já é duas coisas que eu faço questão de entregar e de ser cobrado, né. Primeiro, que se eu for nomeado efetivamente para o cargo, minhas portas vão estar sempre abertas. Isso é uma garantia. Em segundo, você vai ser ouvido. Você vai ser ouvido com preocupação e com humanidade legítima e sincera, independente de diferenças ideológicas, independente do passado, de qual cargo esteja ocupando, se foi ministro, se não foi, se foi secretário, se não foi. Esse é o meu compromisso com você, né? Queria ressaltar também, bom, falando mais um pouco da minha experiência profissional, eu sou gestor desde 2007, já fui auditor de carreira da CGU, então, desde que eu fiquei um ano na carreira da CGU como auditor no setor de correição, com um trabalho de combate à corrupção, né? Desde então, a área de correição meio que me chama às vezes, né? Eu já fui coordenador geral de gestão estratégica da SPU, onde eu acumulava também as funções de corregedor, né? Os PADs eram instaurados por lá, então acho que isso contribui também positivamente para a minha imagem no governo novo. Então, falando um pouco mais do porquê que é importante um liberal representar a carreira e principalmente ocupar aquele espaço, pelo seguinte: uma agenda liberal coloca para o Estado brasileiro, coloca para os colegas, para a administração pública federal, questões totalmente novas que a gente não viu nos últimos outros anos. Questões, por exemplo, sobre por que essa carreira de gestor existe, né? Por que ela tem que ser considerada típica de Estado? Em que a carreira de gestor é tão diferente assim das outras? Será que algumas carreiras podem ser fundidas ou extintas, né? Que carreiras dispensariam a estabilidade, né? Claro, considerando uma emenda constitucional. O que a gente faz com as pessoas que pertencem a carreiras cuja função de Estado foi extinta, né? Quer dizer, o governo resolver acabar com a função de Estado, por exemplo, pode decidir que o Estado não tem mais que se meter em regulação de cinema, né? E o que eu faço com o pessoal da Ancine, né? Então, vai ser necessário alguém que tenha isso em mente, cuja redução do Estado seja um fator importante para ela. Repara que reduzir o Estado não quer dizer Estado fraco. Eu sou a favor de um Estado forte, mas um Estado enxuto, um Estado que não seja um paquiderme, que não imponha ônus desnecessários para o cidadão, né? O fato da gente estar migrando agora para o futuro ministério, chamado Ministério da Economia, também me é completamente confortável, né? Um dos concursos públicos aos quais eu fui aprovado, né, além de especialista em regulação da ANEEL e de auditor da CGU e de gestor, foi de auditor do Tesouro Nacional, né? Então eu fiz o curso de formação, trabalhei na SEAI, né, tenho amigos lá.
gosto de economia, macro e microeconomia são matérias que não me são estranhas. Tenho propostas, inclusive, de dar aula de public choice, de escolha pública na ENAP, né? Um ponto que me é muito caro também e que eu quero abordar enfim, se for escolhido para o cargo, é o desequilíbrio atual entre gestão e controle, né? E que pende muito mais para o lado do controle, né? A gente sabe que os gestores não têm infraestrutura ou condição de responder a vários órgãos ao mesmo tempo, né? E citar um exemplo rápido, um caso que eu presenciei de uma superintendência da SPU. A SPU tem as receitas que ela coleta, né? Tem foro, tem laudêmio, tem taxa de ocupação. Em particular, pediu a redução do foro dele, né? E estava corretíssimo, e a SPU reduziu e ainda cobrou um pouquinho a mais do que, né, seria reduzido, mas baixou. E a CGU veio e, no trabalho de auditoria, porque reduziu, nem entrou no mérito, já disse que era dano erário, né? E o que a SPU fez? Ao invés de contestar o mérito da CGU, porque dava muito trabalho, né? Ela tem que responder ao Ministério Público, tem que responder liminares de juízes, ela foi e aumentou de novo o que estava cobrando, onerando o particular. Essa é a realidade de muitos gestores, né? De muita gente que está na ponta, ou seja, acata o que o controle diz, mesmo que esteja errado, porque dá menos trabalho do que depois responder lá na frente. Esse desequilíbrio eu acho que tem que ser levado para os escalões mais altos da administração pública. Isso me é caro e controle é uma área que eu me sinto totalmente à vontade para circular, né? Eu acho que o novo governo também impõe que pessoas com mente mais abertas a vínculos diferentes de trabalho, a vínculos menos definitivos com a administração pública, ocupem cargos, né? A sociedade tem uma visão de uma administração pública inchada, né? Com excesso de cargos de confiança, com excesso de servidores públicos, com servidores públicos mal alocados. Se essa é a realidade ou não, ou se é a realidade em algumas áreas e menos em outras, na maioria eu tenho certeza que não, isso é outra coisa, mas a realidade é essa. Aí me perguntaram se eu acho que a polarização política, se ela ajuda ou atrapalha. A minha resposta é a seguinte: olha, a realidade ela né? A realidade é dada, né? Então não cabe a nós mudar. Como dizer se a chuva atrapalha ou não. Eu digo, eu sei que eu tenho que sair de guarda-chuva agora, eu não posso mudar a chuva, né? Então acho que cabe a gente se adaptar, né? E quem se adapta melhor sobrevive, tá? Eu queria agradecer, acho que eu terminei com os meus pontos. Eu vou responder algumas perguntas que eu sorteei aqui na Nesp, né? São 3 perguntas, né? Então, qual é a sua posição em relação à terceirização das atividades fins da PF, né? Olha, depende do que você queira dizer como atividade fim, né? Se você está falando de atividade típica de Estado, né, a resposta é não, né? Não tem que ser terceirizado de forma alguma, né? Ou mesmo atividade não típica, mas que lide com informação sensível, né? Então, por exemplo, algumas áreas da Receita Federal, algumas áreas do Tesouro, a BIM nem se fala, ciência e tecnologia de alto nível, de nível militar também nem se fala, né? Isso não pode ser terceirizado, né? Em relação à área meio, acho que não tem maiores complicações. Acho que a terceirização é o que faz parte, né? Contratar servidor por concurso é caro, né, para o cidadão, né? A gente paga bem, paga mais, e a pessoa fica o resto da vida no serviço público e dá, enfim, né, menos possibilidade do que a gente gostaria. Outra pergunta, em relação à alocação de EPP-GG na Esplanada, no período de transição do EPP-GG no Ministério do Planejamento, né, que agora vai virar Ministério da Economia, qual a sua proposta? Essa é uma pergunta difícil, né, de responder e que merece ser respondida. Olha, por um lado, salvo engano, a carreira de gestores deve ter uns 1000 gestores, né, mais ou menos, um pouco menos que isso. Então, se 5% estiverem em transição, são 50 gestores, né? Então, você ter um lugar para todo mundo ao mesmo tempo é difícil, né? Não é uma coisa fácil de se arranjar, né? Por outro lado, a gente sabe que a carreira é diferenciada, né? Eu tenho em mente sempre que essa é uma carreira que foi desenhada para formar executivos
da Alta Administração Pública Federal. Então você não pode aplicar os mesmos critérios que você aplicaria em outras carreiras. Então sim, defendo que haja sim um lugar dentro do Ministério, no futuro Ministério da Economia, com regras para esses gestores permanecerem quando em transição. E que regras? Bom, as regras acho que têm que ser discutidas com a carreira, né? Um tempo máximo, alguma atividade para ser feita, mas enfim, acho que isso requer mais discussão. Mas sim, acho que os gestores merecem sim um lugar. O que você acha daquela proposta de salário inicial de R$5.000 com vários níveis para progressão? Olha, eu acho péssimo, né? Porque, em primeiro lugar, isso avilta a carreira, isso avilta o propósito da carreira, né? Você não contrata executivo de alto nível para a administração pública federal com R$5.000. Né? Com todo respeito, você contrata até bons profissionais de nível superior, mas para outras áreas, né? Mas não do alto nível, não do nível de excelência que a gente sabe que a carreira tem mesmo, né? E que a carreira requer, né? Os vários níveis, não vejo fazer sentido nos vários níveis, até porque o critério de promoção seria o tempo, né? Seria o mesmo. Então, assim, se formos buscar um critério mais racional, né? Se vamos buscar uma progressão mais racional, vamos pensar nos critérios de progressão e promoção e não em aumentar simplesmente porque o critério fica sendo o mesmo, fica sendo o tempo, né? Então é isso. Queria agradecer a Nesp pela oportunidade, agradecer a vocês que estão vendo, que me deram esse tempo precioso de vocês e dizer que, enfim, eleito ou não, se precisarem, podem contar comigo e nos vemos na esplanada. Obrigado.